Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro, e estamos com a nossa aula de arte. Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre expressionismo. Muito importante aí para conhecimento de vocês, essa vanguarda artística, né, europeia, iniciada no início do século XX. Ano que vem, primeiro ano, vocês vão, com certeza, rever esse assunto e vamos dar aí uma iniciada. Não vamos nos aprofundar, mas vamos ver um pouquinho sobre esse assunto, o expressionismo. Já vamos anotar aqui a atividade, né, que vocês vão fazer no caderno de desenho, que deve estar até enferrujada, né, gente? Caderno de desenho, expressionismo. Vamos ver muitas figuras legais aqui. E é isso. Vamos começar. Expressionismo é o nome de uma vanguarda artística europeia do início do século XX. A maioria das vanguardas, elas vieram da Europa. Como hoje praticamente tudo vem dos Estados Unidos, então essas vanguardas, essas tendências vieram da Europa. Talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos, isto é, pessoal. O que é uma coisa subjetiva, pessoal? Valorizando a expressão emocional do ser humano. Por isso que nós temos o nome expressionismo. Vem de quê, gente? Expressão. Geralmente, quando você não sabe o que significa uma palavra, você vai para o radical dela. Geralmente você acerta. Então, expressionismo. Não sei o que é expressão. O que é expressão? Uma expressão do ser humano, uma expressão emocional do ser humano, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então, foca os aspectos subjetivos. O que é subjetividade? Uma coisa ou coisas pessoais. Tudo que é subjetivo é pessoal. Eu estou falando sobre um assunto, eu digo, isso é muito subjetivo, isso é muito pessoal, ok? Então, vamos lá. Então, você já sabe que vai valorizar a expressão emocional do ser humano. Se vai expressar o emocional do ser humano, então você vai ver aí muitas pinturas de pessoas sorrindo, de pessoas é, tristes, de pessoas sérias, mas vai expressar o lado emocional do ser humano, ok? Então, vamos lá. Devemos destacar que o expressionismo não possui uma localização geográfica definida e sua duração é imprecisa. Entretanto, o consenso é de que tenha surgido na Alemanha em meados de 1905. Então, geograficamente, a gente não sabe como surgiu. Na arte, tudo é muito assim, né? Um tem uma ideia, o outro vai valorizando, não se tem assim. O expressionismo foi a pessoa tal que criou, que deu origem, tá? Então não há uma pessoa certa, podemos dizer, nem tem uma localização geográfica definida. Foi ali, nesse local aqui especificamente. Mas, né, o consenso é que tenha surgido na Alemanha em meados de 1905. Nesse ano se deu a criação do grupo A Ponte, tá? E aí você vê alguns artistas, 1880, 1938, 1883 e 1884, ok? Entre outras pessoas, temos aí Ernest Ricker, temos Eric e temos Smith, ok, gente? Todos eles que fizeram parte dessa origem do expressionismo. Então, vamos lá, continuando.
essa corrente aí é chamada de expressionismo alemão. Olha aí a figura. Olha aí o ser humano, né, como o foco do expressionismo alemão. Então, você vê aí pessoas com a cara triste, com a cara feliz, com a cara séria, e todo ser humano aí mostrado as roupas, né? A expressão, né? A mão no bolso, a boca fechada e assim por diante. Então, nem toda tela que você encontra fotos, digamos, ou paisagens de pessoas é o expressionismo. Na maioria das vezes, sim. Tá? Então, um tem óculos, uma barbicha, o outro não tem, só tem a barba, não tem o bigode, é meio calvo. O outro tem cabelo, mas não tem barba nem bigode. Todos estão bem vestidos. Outro está aqui sentado, né, no chão. Então, essa, essa paisagem aí, podemos dizer, é. Olha aí, ele está sentado numa cadeira, né? Não no chão. Todos bem calçados, então um grupo de artistas aí, ó. Tá? Otto Müller, Kitchen, Smith e à direita o detalhe. Tá? Então, uma foto totalmente expressionista. A primeira vez que o termo surgiu foi em 1911, na revista Der Sturm, A Tempestade. O periódico alemão era o veículo de comunicação mais importante do movimento. Outro grupo com grandes tendências expressionistas, porque assim, há o expressionismo em si e há a tendência expressionista, né, gente? Então, temos aí o Cavaleiro Azul, formado em 1911 por Franz Marc, ou Merck, 1880, 1916, e o Alice, 1866, 1944. Então, Edvard Munch é considerado o precursor do expressionismo, porque ele influenciou toda essa corrente artística com suas obras impactantes e cheias de carga emocional. Tá? Você vê aí no rosto de cada homem. Quando se fala de expressionismo, a gente tem que destacar o grito, tá? Por quê? Porque o grito representa uma das telas mais emblemáticas do movimento expressionista. Quando você vai estudar o expressionismo, o seu professor não vai deixar de falar sobre o grito. 1893, que é um menino na ponte e com a boca aberta, porque é o grito, né? Então, aí, ó, veja aí. Tem essa tela nessa forma pequena, onde aqui aparecem duas pessoas, aqui só ele aparece, é meio nebulosa, né? Aqui tem mais a parte preta, aqui tem a parte laranjada com laranja com vermelho, e a tela, o grito, que é do Armand, o detalhe da obra aqui, 1893, porque demonstra totalmente a expressão de medo, de terror, né? Ninguém sabe o que se passava, logicamente, na cabeça desse artista, mas quando ele pintou, alguns falam que ele passou por essa situação, né, de muito medo, e ele fez o seu próprio retrato, digamos assim, quando era criança. Não se tem detalhe nem certeza disso, mas que ele passou por essa situação. E expressionismo é o grito dessa tela que é conhecida no mundo inteiro. Outro artista fundamental, Van Gogh. Outro artista essencial e fundamental para o surgimento da vertente foi o holandês Vincent van Gogh.
integrante do pós-impressionismo. Então, depois, né? Pós, todo mundo sabe que é depois. Então, quem foi Van Gogh? Um homem que viveu intensamente a arte e transmitia em suas obras os sentimentos de maneira dramática e sem preocupar-se tanto com os efeitos técnicos da iluminação em suas composições. Então, ele pintava e aí o que saía, saía. Também, gente, Van Gogh, né? O que a gente vai falar de um homem desse? Uma de suas grandes obras é A Noite Estrelada, de 1889. Esse movimento cativou os círculos artísticos e intelectuais alemães durante as duas primeiras décadas do século XX. Surgiu como uma reação ao positivismo do movimento impressionista, que visava exibir obras com caráter mais técnico acerca das percepções e estudos de luzes e cores, sem dar importância à subjetividade e complexidades humanas. Vamos agora ver as características do impressionismo. Já vimos os autores principais, né? O Grito, que é a principal obra, qual é o foco e agora as características do impressionismo. Eu sempre falo que por trás de uma vanguarda, de uma manifestação artística, sempre tem um pano de fundo, né? Temos o quê? Um contexto histórico. Sempre se passava algo no mundo quando uma escola dessa, podemos dizer, nascia. Então, com uma visão trágica do ser humano, por conta do contexto histórico da Primeira Guerra Mundial, então o expressionismo, como o próprio nome sugere, busca ser uma expressão dos sentimentos e das emoções. Então, você não vai ver aí uma tela com pessoas felizes, praticamente, não. Por quê? Porque o expressionismo foi criado durante a Primeira Guerra Mundial. Então, você pode ver aí a imagem mostrando o que estava acontecendo, né? Uma cena de terror, o menino aí com os olhos arregalados, né? A boca arregalada, mostrando imenso medo, fragilidade, com as mãos nas orelhas, talvez para não ouvir, digamos assim, as balas, né? Os rumores da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Então, o expressionismo traz muita dramaticidade por conta do pano de fundo que foi a Primeira Guerra Mundial. Continuando, então, as características do expressionismo, temos aí, assim os artistas exageram, lógico que há um exagero, né? E distorcem os temas em seu processo de catarse, revelando, sobretudo, o lado pessimista da vida. Então, todos morreram durante a Primeira Guerra Mundial? Não, né? Muita gente se salvou e recomeçou a vida. Mas os artistas expressionistas, eles buscavam só o lado pessimista, só o lado ruim da guerra. Essa escola utilizou a arte enquanto forma de refletir a angústia existencialista do indivíduo, fruto da sociedade moderna industrializada. Então, dessa forma, podemos destacar alguns como importantes características desse movimento. Então, contraste e intensidade cromática, você viu lá, né? Que tem o vermelho, tem o amarelo e tem o preto. Então, há uma contraste de cores, especialmente cores escuras, né? Porque estavam vivendo a Primeira Guerra Mundial, não se iria desenhar um jardim, né, gente? Com flores amarelas e brancas e rosas. Logicamente, não, né? A tela reflete e refletiu muito o que estava acontecendo no contexto histórico, tá? Então, contraste e intensidade cromática.
Depois, valorização do universo psicológico. Você viu lá no grito, é a focalização do menino gritando, né? Aterrorizado. Então, sentimentos densos, pesados, como angústia e solidão. Você viu lá que o menino estava praticamente sozinho, né? Então, técnica violenta da pintura com grossas camadas de tinta. Então, não há o cuidado de, é, de usar pincéis finos com contornos, não. Eles pintavam, talvez, ninguém sabe, né? com, com, com pressa, pode ser, né? Porque eles usavam tintas, camadas grossas de tinta, e ali o desenho estava feito e ficava, ok? Então, não tinha essa preocupação de fazer o delineado, né? De usar, não. Usava cores fortes e ali o pincel passava e ficava, tá? Ninguém sabe se apenas com uma camada de tinta ou com várias camadas. Então, valorização, por último, de temas sombrios, trágicos, já falei, né? Eles pegavam o lado pior do momento para dar nome a essa escola chamada expressionismo. Vamos agora para o estilo expressionista, tá? Já que compreende a deformidade do mundo real, podemos dizer assim, né? O expressionismo encontrou uma forma subjetiva para representar a natureza e o ser humano. A proposta do movimento despreza a perspectiva de luz. Logicamente, gente, se o tema é sombrio, eu não vou usar a luz, né? Tá? O que mais importava para os artistas é a maneira como o mundo se sentia, sombrio, triste, desanimado, né? Desamparado com a Primeira Guerra, né? Então, a temática é miséria, solidão, loucura, pois era um reflexo do espírito da época, tá? Lembrando também que o expressionismo dava margem para isso. Aí você diz, professora, mas eu não poderia fazer um desenho mostrando uma pessoa feliz, o jardim, como a senhora falou. O expressionismo, ele defendia a subjetividade, a pessoalidade. Então, eu estou passando por uma situação ruim, então eu vou pintar, digamos, uma coisa escura, uma coisa preta, né? Tons escuros. Então, o expressionismo defendia essa liberdade de cada um para desenhar, na maioria das vezes, essas cores e temas sombrios. Sombrios. É interessante notar como, no expressionismo, a objetividade da imagem se opõe ao subjetivismo da expressão, ou seja, o caráter objetivo é afastado da obra por meio da linha e da cor usada de maneira emotiva, em formas agressivas. Foi o que eu falei do pincel, né? Há algo agressivo. Então, talvez o autor da obra queria mostrar a raiva, né? O descontentamento por estar passando por aquela situação e é, a linha do, do, do desenho era usada de maneira emotiva, né? Talvez com raiva. Então, você faz uma coisa bem. Quando você está feliz, você escreve devagar, né? Tem cuidado, erra, apaga. Quando você está com raiva, você escreve rápido, né? Ou apressado, quando você está com raiva. Então, nessa época, é, se queria mostrar isso. A agressividade através das camadas grossas da tinta. O expressionismo no Brasil, olha aqui, ó, Calamidade também,
Olha aí, ó, uma família paupérrima, né? Nós temos aí 6 filhos, mais uma pessoa adulta, o pai, a mãe, um bebê, e temos aí, ó, os retirantes de Portinari, uma também das maiores obras do expressionismo, aqui no Brasil, no caso, né? Cândido Portinari contou essa história, olha aí, as pessoas com os pés descalços, crianças nuas, isso demonstra o quê? Miséria, fome, né? E ele se retirando do local, por isso que o nome da tela, Retirantes, 1944, os tons sombrios, ó, aves no céu de cor preta, né? Tudo escuro, mostrando essa temática, tá? Então, temos aí à direita outra tela que expressa o expressionismo. A Boba, de Anita Malfatti, com uma cara muito feia, né? Você pode perceber, já tem cor aí, mas a expressão dela é de descontentamento. Então, miséria, descontentamento, solidão e assim por diante. Então, no mundo, o grito, e aqui no Brasil, Retirantes de Cândido Portinari. Então, ele se destacou 1903, 1962, destacou-se no estilo expressionista. Ele pintou muita coisa, mas o destaque é para o estilo expressionista. Então, o artista representou intensamente em suas obras as mazelas do povo nordestino. Vale destacar, né, gente? E aí é o povo nordestino, infelizmente. É como nós somos vistos lá fora, né? A mulher com pano na cabeça, o homem totalmente desprovido, com muitos filhos, sem ter como alimentar a sua família e indo para outro lugar, ninguém sabe onde. Além dele, temos aí a Anita Malfatti, que na Alemanha teve contato com artistas do expressionismo e também foi fortemente influenciada por essa corrente. Outros nomes que beberam da fonte, Oswald Goeldi, Laza e, posteriormente, Flávio de Carvalho. E também temos Iberê Camargo, de 1800 para 1900. Lembrando que essas escolas vanguardas, essas expressões artísticas, ficavam por 100 anos, praticamente, né? Não era assim, 90 anos, 70 anos. Uma escola não saía de uma para outra em meses. Principais artistas do expressionismo. Quais são os principais artistas? Aqui, ó. Paul Klee, Marc Chagall, aqui são do mundo, né? Eduardo Munch, que é o criador do grito, José Osósco, Constante Cândido Portinari, estão aí destacados por serem os mais conhecidos, Anita Malfatti, Diego Rivera, Vicente Van Gogh, estão nas cores em azul. São os destaques do expressionismo. Lembrando que o expressionismo foi um estilo artístico também não só usado na pintura, mas também houve uma expressão na arquitetura, na escultura, na pintura, na literatura e na música. Ok, gente? Vamos para a arquitetura expressionista. Olha aí, ó. Que coisa linda. Vista exterior e interior da Torre Einstein, de Eric Maldelson. Olha aí, ó, que coisa bonita. Essa arquitetura expressionista empreendeu o uso de novos materiais,
Com isso, houve uma ampliação e possibilidades de fabricação em larga escala de materiais de construção, como o tijolo, o aço ou o vidro. Vamos para uma escultura. Olha aí, ó, Mãe com os Filhos, 1927, 1937. A escultura expressionista variou muito segundo cada artista, os quais tiveram em comum apenas a temática da distorção das formas. Você vê aí, né? A mãe totalmente contorcida para agarrar os seus filhos. E aí, quando se fala de expressionismo, só se fala de tela, né? Ah, a tela é expressionista. Não. Então, houve também aí a escultura, com certeza, a música também na época, tá? Olha aí, a pintura expressionista. Mulher reclinada com meias verdes, Egon Schiele. Você vê tudo também muito contorcido, né? A pintura expressionista deu grande ênfase nas cores como forma de criar efeito de dinamismo e sentimentalismo, as emoções e os sentimentos mais profundos. Cada um que vê essa mulher vai dizer, ela está sentindo isso, está sentindo aquilo, né? Cada pessoa vai dar a sua interpretação e compreensão da tela. Por último, vamos ver aí a literatura expressionista. Aí, ó, Casimir Schmidt foi um escritor expressionista alemão, 1890 e 1966. Na literatura expressionista, a guerra, a cidade, o medo e a loucura, o amor e a perda da identidade serão uma forma de retratar em palavras a sociedade burguesa da sua época. Olha aí, falei de música, apareceu aí, ó. Arnold foi um compositor austríaco expressionista. 1874, 1951. Refletiu seu estado anímico de compositor alheio das regras de convenções acadêmicas. Pronto, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de expressionismo. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo se gostou, se não gostou, se vocês aprofundaram mais, porque a gente não tem só isso, né? Como eu falei, vocês vão ver muito isso no primeiro ano. Então, fala aí o que você achou do expressionismo. A atividade de casa, quero que você desenhe no seu caderno, logicamente, de desenho, uma arte impressionista, que não seja assim tão complicada. Aí tem gente que diz, professora, eu posso colar? Pode, sem problema nenhum. Coloca lá só o nome expressionismo mesmo, e você vai fazer uma de Van Gogh, ou de Diego Rivera, Cândido Portinari. Eles não têm só uma, né? Eu mostrei a principal, né? A mais importante. Retirantes praticamente, né? Impossível de desenhar. Professora, eu quero desenhar a Anitta Malfatti, a boba pode desenhar, porque é mais rápido, né? Mais fácil, sem problema nenhum. Ok, gente? Então, a temática aí, angústia, a solidão por conta da guerra, e, e é isso. Por hoje é só. Então, um grande abraço e um beijo para todo mundo.